Olá, bem-vindo ao módulo 3, Técnicas Avançadas de Procura. A esta altura, estou convicto que já tens um domínio de Procure muito significativo. Essa é a nossa aula 1. Vamos falar na aula de hoje sobre identificação automática de coluna. Identificação automática de coluna. Às vezes é muito cansativo contar ou até mesmo usar a técnica de fazer o Excel contar por nós. Mas há uma técnica que podemos usar, ou seja, uma função que conte por nós, que na realidade é uma função CORRESP, como muitos conhecem no inglês, a função match, match. E no português é o CORRESP. O CORRESP vai nos ajudar, vou escrever aqui novamente, o CORRESP, certo? Essa função. O CORRESP vai nos ajudar a saber a posição na base de dados do que nós estamos à procura. Vamos só tomar como exemplo aqui rapidamente como é que eu posso usar CORRESP. Imaginando que eu quero saber em que posição está a origem na base de dados. Origem, origem na base de dados. Posição, vou escrever aqui posição. Em que posição está a origem na base de dados? Vou fazer mais CORRESP. Valor procurado vai ser origem, ponto e vírgula, em que matriz? A matriz é toda a minha base de dados. Mas lembra, como eu vou usar o Procure e eu já sei que a minha seleção vai começar a partir do produto e não do item, porque a minha chave aqui é produto, eu vou selecionar a partir daqui do produto para frente. Tá? Ponto e vírgula. E o tipo de procura eu vou escolher exata, né? Procura exata. Né? E fecho e já está. Quer dizer, a origem, nesse intervalo aqui, está na segunda posição, está na segunda coluna. Isso é muito simples, né. Agora que eu já sei usar a função CORRESP, ou no inglês match, posso naturalmente vir aqui e usar o meu PROC-V. Vamos lá, mas PROC-V, tab, o meu valor procurado vai ser televisor, ponto e vírgula. A minha matriz tabela vai ser toda a base de dados, começando a partir da minha coluna-chave, que é o produto, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para frente, ponto e vírgula, número índice coluna. O número índice coluna é a posição na base de dados do que eu quero trazer. Mas em vez de contar, né, essa tabela é simples, mas ainda assim, ao invés de contar, eu posso usar o CORRESP. CORRESP, certo. Usando o CORRESP, agora eu vou me perguntar, qual é a posição? O objetivo do CORRESP, como vimos, é trazer a posição. Eu quero saber a posição de quê? Eu quero saber a posição da origem. Vou dar um clique na origem. Ponto e vírgula. Em que matriz está? Está aqui, no cabeçalho. Notem, ao trabalhar com CORRESP, eu não preciso selecionar toda a tabela. Eu só preciso selecionar o cabeçalho completo. Depois, ponto e vírgula. O tipo de procura é exata. Zero. Fecho parênteses. Volto na função PROC-V, uma vez que o meu índice coluna é o meu CORRESP, que vai me trazer a posição, ponho ponto e vírgula e escolho agora o tipo de procura exata, que é zero, fecho parênteses e já está. Brasil, certo? Se eu mudar aqui preço, por exemplo, preço, ele muda também. Ou seja, eu já não preciso ir renomear porque o CORRESP me ajuda a trazer. Muito bem. Vou repetir, vou apagar, mas PROC-V, tab, meu valor procurado vai ser aqui televisor, ponto e vírgula, matriz tabela, vai ser toda a minha base de dados, toda a minha base de dados, ponto e vírgula, número índice coluna, vou usar o CORRESP, tab, o valor procurado para o CORRESP, porque eu quero saber a posição da origem na base de dados. Dou um clique, ponto e vírgula, a matriz, dou um clique aqui, Ctrl Shift seta para frente, ponto e vírgula. O tipo de procura vai ser exato, fez, ponto e vírgula, e estou no PROC-V novamente. Eu já sei que o tipo de procura também aqui vai ser exata, fez, e um enter, e já está, Brasil. Para me facilitar, eu podia puxar a alça para frente, podia fazer isso, né. Quem quiser também pode usar o CORRESP aqui em cima e depois é só referenciar, né. Eu prefiro usar assim porque me é mais fácil, né. Como assim, Ventura, usar aqui em cima? Vê só, eu posso usar aqui o CORRESP, mas CORRESP, CORRESP, o valor procurado vai ser a origem, ponto e vírgula, matriz tabela de toda essa tabela, ponto e vírgula, zero, fecho parênteses, já está. Ou seja, já sei que é o número 2.
E ao usar o porquê é só referenciar, vou só fazer aqui rapidamente, depois volto Ctrl Z para voltarmos, mas porquê, tab, valor procurado, é isso, ponto e vírgula, matriz tabela, é toda a minha base de dados, ponto e vírgula, e o número índice coluna já está aqui, é 2. Já usei o corresp lá acima, ponto e vírgula, e agora zero, fecho e enter, já está. É muito, mas muito simples mesmo. Vou voltar Ctrl Z porque estamos já num nível avançado e podemos usar isso dentro de uma única função. Muito bem. Agora, o objetivo de usar corresp é eu não ter que repetir primeiro a função e não ter que repetir ou trocar a coluna. Então, como é que eu posso fazer, Ventura? Eu vou analisar para puxar a alça corretamente. Vamos a isso. Eu vou dar um clique aqui primeiro no H, que é o valor procurado, e eu vou perguntar: esse azul, quando eu puxar para esse lado, será que o azul vai me seguir? Por definição, o azul vai seguir. A pergunta que eu faço é o que eu quero? Eu quero que o azul me siga para aqui, para esse lado? Não, não quero. Então venho aqui no azul e vou prender Shift cifrão. Eu devo usar o cifrão aqui porque eu não quero que mude de H para I. Então, vamos dar continuidade na nossa análise. Matriz tabela, vou clicar aqui. A minha matriz tabela é toda essa vermelha que eu vejo aqui, certo? Quando eu puxar, na mesma sorte e por definição, esse vermelho vai vir para aqui. É o que eu quero? Não, não tem que estar mudar a letra. Estava certo, estava... Eu não quero isso. O que eu posso fazer? Vou prender também a letra. Clico na palavra matriz e faço F4 uma vez, F4 outra vez e F4 outra vez. 3 vezes até o cifrão ficar apenas nas letras, né. Cifrão frente à letra, prende a letra, ou seja, impede com que ela se move para frente. Muito bem. Corresp. O corresp é a função que nos está a ajudar a trazer a posição, que é o número índice coluna, aqui no nosso próprio V. O que eu posso fazer? Também devo analisar como devo prender. Uma vez que eu vou puxar a alça para esse lado aqui, vou puxar a alça para aqui, para esse lado, eu devo analisar aqui o vermelho, o lilás. Primeiro, o lilás é a origem. Quando eu puxar, ele vai vir aqui para saber a posição do preço na base de dados. A pergunta que eu faço, é o que eu quero? Sim, é o que eu quero. É o que eu quero. Então não preciso prender o I do lilás, né? Não preciso, porque eu quero que ele venha para cá, certo? Vamos agora à matriz procura. A matriz procura, quando eu puxar para esse lado, essa matriz verde também vai vir para cá, vê? Vai vir assim, né? Notem que está mudar a letra. É o que eu quero? Não, não é o que eu quero. Então vou prender a letra com a mesma técnica. Clico aqui na matriz procura, F4 uma vez, F4 outra vez e F4 outra vez. Ok? Coloquei o cifrão de B4 até E4. Zero não preciso prender, porque é uma constante, e o zero daqui do Procufé também não preciso prender. Faço um Enter, dou um clique, pressiono o botão esquerdo e arrasto, e já está. Lembrando, isto é uma por isso aí o módulo um pouquinho mais avançado. Se não conseguires fazer, peço que recuse o vídeo e tentes fazer sozinho novamente até conseguires perceber a técnica que nós estamos aqui a usar. Muito bem, agora se eu mudar aqui televisor para perfume, por exemplo, perfume França, 83 é o preço e ainda temos de estoque 236. Vamos já ver. Perfume, França, 83 é o preço e ainda temos de estoque 236. Muito simples.